Olá! O Mania de Museu é um programa que valoriza o patrimônio histórico, artístico e cultural. Vem comigo! Educa TV apresenta Mania de Museu. Patrimônio natural. Jardins Botânicos do Rio de Janeiro, do Instituto Inhotim em Minas Gerais e do Plantarum em São Paulo. Herbário da Unicamp. Projetos entre parques e Palmeira Jussara. Eu sou Mia Moraes e este é o Mania de Museu. Cidade Grande. Ruídos de buzinas de carros. Árvores, plantas e flores. Cantos de pássaros. Ruas e avenidas, ar poluído. Trilhas entre a natureza, ar puro. A natureza precisa ser cuidada e preservada para que se viva bem e com saúde. Esse é um dos principais motivos para que se conserve o patrimônio natural de uma cidade e de um estado, do Brasil e do mundo. Produção, fui! De acordo com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, são denominadas patrimônio natural as formações físicas, biológicas e geológicas excepcionais, habitats de espécies animais e vegetais ameaçadas e áreas que tenham um valor científico, de conservação ou estético excepcional e universal. São florestas, rios, montanhas, matas, dunas. São bens considerados importantes para a humanidade, como referência e identidade de todos os povos. No Brasil, são 7 os patrimônios naturais reconhecidos pela Organização das Nações Unidas para a Ciência e a Cultura, a Unesco. Fernando de Noronha, Atol das Rocas, Floresta Amazônica, Parque Nacional do Iguaçu, lá no Paraná, Pantanal, Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros e Parque Nacional das Emas, em Goiás, Costa do Descobrimento na Bahia, reservas da Mata Atlântica do Sul e Sudeste do país. Essa é a definição de patrimônio natural. E no Mania de Museu de hoje, você conhecerá a importância de se estudar e de se preservar a natureza a partir da experiência de um jardim botânico. A cidade do Rio de Janeiro foi a primeira do país a instituir esse modelo. Isso aconteceu no dia 13 de junho de 1808. Para tudo! 1808? 215 anos? Conheça a história do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Com a missão de promover, realizar e difundir pesquisas científicas com ênfase na flora mundial, o Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro tem uma diversidade de espécies que promovem a integração da ciência, educação, cultura e natureza. Por aqui passam milhares de visitantes todos os meses que se encantam com tamanha riqueza bem no meio da cidade carioca. Então, a história do jardim começa um pouquinho antes disso, com a fazenda de Nossa Senhora da Conceição da Lagoa, datada de 1576, mas a história do jardim, efetivamente, começa em 1808, com a chegada da família real aqui ao Brasil. Dom João VI, quando ele veio de Portugal para cá, ele começou a construir aqui uma fábrica de pólvora, porque ele estava fugindo de Napoleão, em guerra com Napoleão. Então, para se proteger, ele começou a construir aqui uma fábrica de pólvora. A partir daí, ele também percebeu que o Jardim Botânico era um terreno, aqui o local era um terreno fértil, e começou um jardim de aclimatação de espécies. Então, algumas espécies, principalmente vindas da Ásia, começaram a ser plantadas aqui. Então, o Jardim Botânico começou a partir daí, dessa aclimatação de espécies. Espécies nativas daqui do Brasil e também vindas de outros países, algumas especiarias. Então, a gente tem cerca de 5 mil espécies catalogadas, né? Sem contar os indivíduos, porque a gente tem mais de 8 mil indivíduos. Lá, na verdade, eu estou sendo até conservador nesse número, porque lá para 22 mil espécies de indivíduos que temos aqui no Arboreto, né? É interessante isso que você falou, né? Como que funciona essa questão de ser um instituto, porque muita gente
entende, não entende, na verdade, acredita que o jardim é um parque, né? Um parque público que pode se visitar e fazer o que se faz em qualquer parque, como Quinta da Boa Vista ou qualquer outro parque assim. Mas o jardim é um instituto de pesquisas, né? Então, a nossa preservação, o nosso cuidado aqui com as espécies que estão no arboreto é como se fossem peças de um museu mesmo, né? São plantas que são... tem muitas que são nativas, que se adaptam bem, mas tem muitas que são trazidas de outros locais e são bem sensíveis e não pode você chegar, arrancar folha, subir na árvore. Então a gente tem esse cuidado, né? Porque muita gente vem com essa perspectiva de que o jardim é um parque, apesar de ser também um espaço de lazer, né? Porque muita gente vem para ficar calmo, para caminhar, para fugir da cidade, né? E é um ambiente super seguro, muito tranquilo e super acolhedor, né? Eu estava vendo no site de vocês, né? Tem coleções de plantas, né? Tem de diversos países também. Tem as estufas, tem muita coisa aí, né? Isso aí. A gente tem a estufa do orquidário, do bromelhário, nós temos uma coleção de plantas medicinais, temos uma coleção, o cactário, né, que tem uma coleção de cactos, mais de 400 espécies de cactos. E temos a estufa também das samambaias. Entendi. E me fala uma coisa, a gente estava falando, né, sobre ser um instituto também. Vocês lembram, assim, alguma pesquisa importante que já saiu daí, algo assim, começou aí, virou um remédio ou virou um outro produto? Olha, em relação a produto, assim, eu realmente não sei te dizer. Mas um exemplo, talvez, é que... Bom, a gente tem o projeto Mata Atlântica, nós temos os projetos de zona costeira, né? Grandes projetos que fomentam a pesquisa botânica, né? Em vários ambientes. E o Diretório de Pesquisas, na verdade, do Jardim Botânico é referência mundial, né? E muitos pesquisadores do mundo inteiro vêm para cá, procura informações. Existe uma permuta de essicatas, que são livretinhos de espécies, né? Quando o pesquisador vai na natureza para coletar uma planta específica, ou ele encontra uma que ele nem esperava encontrar, ele retira uma amostra e ela é tratada, ela é secada, né, e colocada como se fosse uma revistinha mesmo, e guardada nos armários que são cuidadosamente guardadas com temperatura específica para não estragar. E essas essicatas, elas é feita uma permuta com outros jardins botânicos pelo mundo, né? Então tem muita espécie, né? O Brasil é um país riquíssimo de biodiversidade, então tem muitas espécies que não tem em outros locais do mundo. Então existe essa permuta, e outros países também têm espécies que não tem aqui. Então eles fazem essa comunicação muito interessante. E Camila, eu imagino aí quando o visitante vai conhecer todo esse espaço, né? Fica encantado, tem planta assim que a pessoa fala, nossa, nem sabia que existia. Tem bastante. A gente, falando em questão de museus, eu sempre falo na visitação que a gente está num museu de coleção viva, que a gente tem árvores aqui bicentenárias, então elas estão aqui para contar a história da gente. Não é a gente a contar a história delas, é ao contrário. E em relação de árvores que encantam, a gente tem a sumaúma. A gente tem uma sumaúma aqui que apaixona qualquer visitante. Ela é maravilhosa, tem mais de 40 metros de altura, então o visitante chega aqui e fica encantado com ela. Tem o baobá, que muitas pessoas nunca viram um baobá, e a gente tem um baobá aqui dentro. A gente tem uma que é o palmulato, que é uma árvore amazônica, que ela tem a casca lisa, conforme muda a estação do ano, ela troca de cor, então isso encanta os visitantes de uma forma incrível. E preservar tudo isso, ter todo o espaço, todo esse espaço, ter toda essa riqueza aí, é uma forma de preservar também tudo isso, mostrar para as pessoas essa necessidade, porque o que a gente vê hoje é muito desmatamento, está acabando com tudo. Quando a pessoa visita aí, ela sai com outra consciência, vocês percebem isso, principalmente quando a gente fala de criança? Sim. Criança, principalmente a criança que está naquela fase escolar, que está aprendendo,
eles vêm aqui e saem com uma outra visão. Por exemplo, que existe o pau-brasil. Eles conhecem o pau-brasil na escola, mas é uma lenda. Quando eles chegam aqui e encontram o pau-brasil, eles entendem a importância de proteger, de cuidar, de preservar a nossa natureza. A gente consegue ter essa percepção muito grande nas crianças. E nos adultos também, nos pais também. Muitos saem daqui com outra visão do que é o cuidado com a natureza. Eu imagino que também que não deva ser fácil cuidar de todo esse espaço, como que vocês se organizam, como é fazer uma planta crescer, uma planta que não é dessa região aí, e ter ela aí. Sim. É um cuidado constante da nossa equipe de áreas verdes. Eles são a alma aqui do nosso jardim, né? São as pessoas que cuidam do nosso jardim como se fosse a casa deles. E é graças a eles que a gente tem hoje essa conservação maravilhosa no jardim. E também é o Instituto de Pesquisa que cuida da parte botânica, tem um cuidado manual dos nossos jardineiros e tem a parte do nosso Instituto de Pesquisa. Entendi. E tudo é aberto para visitação? Como que funciona para conhecer o Jardim Botânico? A parte do Instituto de Pesquisa tem a sua parte fechada, que não é permitida a visitação, mas até o Instituto de Pesquisa tem a parte de visitação, que é o nosso herbário, que é onde o visitante pode chegar para ver as nossas coleções, e tem todas as nossas estufas, como o Roberto mencionou. A gente também reinaugurou recentemente a nossa estufa de bromélias, nossa estufa de plantas insetívoras. Então, são estufas de plantas diferentes e que atraem a visitação. Você mencionou aí das crianças, a de plantas insetívoras, eu acho que é a que mais desperta a curiosidade deles, que são plantas que comem insetos. Então, ter esse tipo de planta aqui atrai muita atenção dos visitantes em geral. Muitos adultos nunca viram plantas que comem inseto, nunca viram o abacaxi, que é na bromélia, na própria estufa, nunca viram, e aqui eles têm a oportunidade de ver. Então, é todo um cuidado para trazer essa proteção, conservação e esse habitat para os visitantes. Roberto, é uma visita que vale a pena, né? Vale muito a pena, muito a pena. É difícil você encontrar hoje em dia um lugar no Rio de Janeiro que você possa ficar tão tranquilo assim, né? Como eu te falei, o jardim é um local muito seguro, é um local engraçado que vem muitos turistas, né? E são poucos cariocas, a não ser os nossos vizinhos aqui, né? Os moradores do entorno, que visitam com frequência. E aí, quando vem algum carioca para visitar o jardim, eles ficam assim, né? Poxa, tem isso aqui do lado, eu nunca vim aqui, vou vir mais vezes. E a gente costuma ver muitas figurinhas repetidas que vêm, né? Depois dessa primeira impressão. E é um local super bacana, vale muito a pena visitar. Porque, que nem a Camila falou, e como você, né, colocou na pergunta, as pessoas chegam aqui, normalmente as pessoas andam, sei lá, em qualquer local de mata, seja Floresta da Tijuca ou alguma coisa assim, as pessoas olham um borrão verde e não entendem nada. Aqui, pelo menos uma planta, eles vão sair conhecendo, que é a questão que a Camila falou, o pau-brasil, a pessoa, né, todo mundo já ouviu falar, aprendeu na escola, mas nunca viu, nunca teve a oportunidade de ver. E a gente aqui do Centro de Visitantes, a gente tem esse papel porque, na realidade, o Instituto de Pesquisa, apesar de ser um instituto para pesquisa, né, a gente tem que conseguir passar as informações para o público em geral. E esse é o nosso grande trabalho aqui, né? A Camila, como ela é condutora, ela faz 7 visitas, em média, por dia, com um grupo de até 7 pessoas. Então você vê, se uma dessas pessoas saem daqui conhecendo uma coisa nova, já é uma grande vitória para a gente, né? Que esse que é a nossa grande missão aqui como centro de visitantes. Tem a questão da preservação e conservação, tudo vem a partir disso, né? De você conhecer. As pessoas, sei lá, vão fazer uma limpeza de um quintal, sai cortando tudo quanto é planta, mas não sabe o que é. Depois que vem aqui, começa a aprender o que é cada coisa e já desperta esse senso natural da pessoa de poder cuidar. Vai cortar ali e vai falar, não, isso aqui é uma planta legal, não vou cortar essa aqui, vou preservar, né? Então, assim,
parte desse conhecimento básico que poucas pessoas têm acesso, né? O Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro disponibiliza vários materiais como o livro de comemoração de seus 200 anos no site www.gov.br/JBRJ, endereço que aparece agora na tela. Fica o convite para uma visita virtual. O Jardim Botânico do Instituto Inhotim está localizado na cidade de Brumadinho, em Minas Gerais. Possui acervo e coleções botânicas com mais de 4.000 espécies nativas brasileiras. Possui também espécies exóticas de várias partes do mundo. O jardim começou a ser implantado na década de 1980, recebendo o título oficial de Jardim Botânico quase 30 anos depois, em 2010. O Jardim Botânico integra o Instituto Inhotim, que ocupa uma área de 140 hectares. Além do jardim, o Instituto mantém um dos maiores museus a céu aberto de arte contemporânea. São mais de 700 obras de mais de 60 artistas nacionais e internacionais. O Instituto Inhotim possui o total de 250 hectares de área preservada da Mata Atlântica e do Cerrado, ricos biomas de diversidade arriscados de extinção. Pela importância de sua preservação, Inhotim é uma reserva particular de patrimônio natural, área para pesquisa científica e educação ambiental. Veja a experiência que a moradora de Campinas, Tereza de Moraes, viveu a visitar o Instituto Inhotim, as obras de arte e o Jardim Botânico. A experiência de Inhotim foi a sensação de extremo bem-estar enquanto eu estive lá. É um local exuberante, muito verde, muita natureza, muita amplitude, tudo muito amplo, as obras muito criativas, a cada caminhada, né, uma peça, uma obra, uma produção diferentes de artistas importantes. Mas assim, o que fica é a estrutura do espaço, né, uma vontade de voltar, porque realmente te provoca enorme conforto, né? E uma das coisas que eu mais lembro de Inhotim eram as árvores imensas e os bancos, né? Você sentava nos bancos para descansar, os bancos que eram feitos de troncos de árvore eram imensos, muito longos, né? Então, aquela sensação de que ali parecia que você era mais livre, né? Que você estava mais integrado à natureza, né? Então, é um lugar para voltar muitas vezes, porque você volta melhor de Inhotim. De Inhotim você volta uma pessoa revigorada. Para Tereza de Moraes, foi uma experiência significativa e inesquecível. Assista agora a experiência de Márcia Correia, também moradora da cidade de Campinas. Falar do Museu do Inhotim é falar de alegria, é falar de sensações, de experiências que ficam guardadas para o resto da vida. Eu defino o Museu do Inhotim como arquitetura, arte e paisagem. Ao chegar no museu, logo nos encantamos pela organização. Na sequência, bate aquela expectativa para visitar cada uma das instalações. E as duas instalações que mais me impactaram foram a da Adriana Varejão, onde há no teto, logo no último piso, bancos incríveis com pinturas dos passarinhos que existem no Inhotim. É incrível os azulejos. A experiência visual encanta, porque você olha a pintura e ao mesmo tempo você percebe as aves voando sobre vocês. A segunda experiência que eu tive, muito interessante, foi sensorial e que nos remete também a algumas fases da vida, quer seja na infância ou de alguma outra forma, do Cildo Meirelles.
Incrível a sensação de caminhar, mesmo calçados, sobre cacos de vidro. O barulho que se escuta, a sensação do creque é impressionante. Tudo no museu nos remete a sensações e experiências. E cada um percebe de uma forma, o que impacta do jeito em que nós, depois que saímos do museu ou de cada uma das instalações, a forma como vamos olhar o mundo. E é evidente, impossível não tirar uma foto linda lá, né? Eu trouxe na bagagem de volta para casa muitas fotos, algumas já foram para exposições, e uma experiência que vai ficar guardada na minha memória para sempre. Mas pretendo voltar outras vezes e mais vezes, porque com certeza a experiência que eu tive lá em 2016 não será a mesma experiência que terei agora em 2023 ou daqui a alguns anos. A experiência mais importante para Márcia Correia ao visitar Inhotim foi a inspiração para o seu hobby, que é a fotografia. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Mania de museu. Caiu na rede. Fique por dentro no que rola nas escolas de Campinas. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas. Um mundo de conhecimento para você. Vamos conversar. Aqui suas ideias são bem-vindas. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas. Um mundo de conhecimento para você. Mania de museu. Mania de museu. Um giro de 360 graus em diferentes tipos de museus e patrimônios. No primeiro bloco, você conheceu parte da história do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Depois, as experiências de quem visitou o Instituto Inhotim, que mantém o Jardim Botânico e o Museu a Céu Aberto de Arte Contemporânea. Mas como entender que é importante cuidar da natureza quando se mora longe de um jardim botânico? Vem comigo! A experiência de um jardim botânico pode começar no jardim de uma casa ou de uma escola. No Centro de Educação Infantil Parque Jambeiro, as crianças são amigas das plantas e cuidam delas com o regador. Assista o que elas falam sobre o porquê é importante cuidar das plantas e das flores. Porque senão elas morrem. Porque se não tivesse árvores, a gente não conseguia respirar. E mesmo que os peixes tiverem na cadeia alimentar, eles também não conseguiriam sobreviver. Porque elas ajudam a gente a respirar. Eu dou água, eu sempre vou lá para dar oi para as plantinhas. Porque elas dão saúde. Porque eu coloco água. Só isso. Elas dão saúde, ajudam a crescer. E também, só pegar água, botar no regador e regar elas. Porque é natureza. Também tem abelhas que produzem mel pra gente. É porque a abelha gosta do pozinho da flor. As crianças do Centro de Educação Infantil Parque Jambeiro compreendem a importância de cuidar da natureza a partir do jardim da escola. Você já sabe que Jardim Botânico é um lugar de estudo e pesquisa para catalogar e registrar diferentes espécies. Agora veja o que você vai conhecer. Produção? Fui! O Centro de Educação Infantil Parque Jambeiro possui uma variedade de plantas e flores em seu jardim. Arundina graminifolia, conhecida como orquídea bambu, sua origem é asiática. Kalanchoe blasferdiana, conhecida como flor do papai,
ou calandiva ou flor da fortuna, sua origem é africana. Orquídea cateia, Júlio Conceição, a orquídea branca, espécie híbrida brasileira, recebeu o nome de seu criador, o botânico Júlio Conceição. Há também no jardim da escola uma colmeia para abelhas sem ferrão, chamadas de iraí, o nome que vem da língua tupi que significa rio doce. O nome científico da abelha iraí é Nanotrigona testaceicornis, nome grande para uma pequenina abelha. Essas abelhas produzem mel em poucas quantidades, mas rico em própolis. Você viu? A experiência de viver um jardim botânico pode estar mais perto do que você pensa. Pode ser o jardim de uma escola, ou quem sabe, de onde você mora. No estado de São Paulo, na região metropolitana de Campinas, na cidade de Nova Odessa, está o Jardim Botânico Plantarum. Nesse lugar, desde 1990, o engenheiro agrônomo e botânico Henri Lorenzi idealizou o jardim para conservar a flora brasileira. Com o apoio do Instituto Plantarum, de Estudos da Flora e de parceiros, Henri Lorenzi percorreu o Brasil por mais de 35 anos para levantar, catalogar e coletar plantas nativas. Publicou mais de 10 obras. Como resultado de suas pesquisas, e fez do Jardim Botânico Plantarum o exemplo concreto de seu trabalho. Em 2015, o Jardim Botânico Plantarum foi reconhecido como uma organização de sociedade civil de interesse público. Com ações educativas e de pesquisa, conserva a biodiversidade vegetal do Brasil e do meio ambiente. Para visitar o Jardim Botânico Plantarum, o endereço aparece agora na tela. O jardim fica aberto de quarta a domingo, das 9 às 5 da tarde, e os ingressos variam de R$ 40 a R$ 20. O herbário da Universidade de Campinas é um dos maiores do estado de São Paulo e do Brasil, devido às espécies que abriga. Foi criado em 1974 pelos professores do Instituto de Biologia. Atualmente é um importante centro de pesquisa e ensino para a formação de profissionais da região e do país. Acompanhe o bate-papo que Vivi Novaes fez com Ingrid Koch, coordenadora do Herbário da Unicamp. A coleção do Herbário da Universidade Estadual de Campinas pertence ao Instituto de Biologia. É dividido por alas com recintos climatizados. Conta com quase 200 mil amostras que são utilizadas por professores, pesquisadores e estudantes da instituição, como também do Brasil e do mundo. A coleção maior é de essicatas, que são as plantas secas, né, organizadas em cartolinas, com as etiquetas de coleta. A gente tem um pouco de material das samambaias, algumas algas, mas ainda essa coleção é pequena. E nós temos uma pequena coleção também de fungos. Temos uma carpoteca que é a coleção de frutos, né, que é didática, e estamos começando uma carpoteca científica mesmo. Então seriam aqueles frutos que são muito grandes para ficar numa essicata, né, para ficar no armário, ou que são carnosos e podem estragar, a gente coloca uma estrutura diferenciada. Então, se eles são muito grandes, mas eles são secos, a gente vai colocar em caixinhas com as etiquetas, né, que vão vincular ele ao material que está prensado na essicata. E se eles são material fresco, a gente tem que colocar em álcool ou em outros meios para conservar, né, para conseguir preservar. E todo esse material, ele é utilizado para estudo? Como que é? Qual que é a utilização, o fim? Esse material ele vai sendo coletado ao longo do tempo e a gente acaba fazendo o registro tanto das espécies que tem, né, em determinadas regiões, quanto a gente faz o registro delas no tempo. Então, o herbário da Unicamp tem coleções grandes, principalmente da flora de São Paulo, que foi um projeto que teve o início lá, né, teve uma célula que iniciou lá no departamento de botânica, né? Tem também uma flora que foi feita anteriormente, que é na região de Poços de Caldas,
E além de ter essas coleções que são de regiões específicas, tem também os trabalhos dos alunos que estudaram grupos de plantas. Então, se eu estou estudando o gênero das perobas, por exemplo, eu vou procurar as plantas no Brasil inteiro, às vezes até em países vizinhos. E tudo que eu coletar, eu trago para cá. Além disso, as pessoas que querem que eu identifique material mandam de lugares diversos também. Então, essas coleções vão passar pela análise, né, de um especialista. Ele vai colocar lá os nomes. Muitas vezes essas plantas não foram descritas ainda e a gente descreve espécies novas. Aí esse material é chamado de material tipo, né, que é o primeiro material que foi coletado daquela espécie e que documenta, né, a existência daquela espécie. E a gente consegue, com todos esses materiais, fazer um estudo de como elas estão distribuídas, se elas estão diminuindo ao longo do tempo, se a gente tem problemas de conservação. Às vezes a gente só tem uma espécie, ou às vezes é um espécime, né, daquela espécie. Às vezes a gente pode ter coletas muito antigas e depois não mais, aí a gente junta essas informações com informações de uso de terra e sabe que aquelas áreas não existem mais, aquela espécie pode estar extinta. Então, vários estudos, né, de pesquisa mesmo. A gente também tem no herbário material testemunho de pesquisas que são relacionadas às plantas, mas não diretamente o estudo da taxonomia, né, da distribuição, que seriam os estudos da parte química. As pessoas analisam, fazem extratos, analisam se tem potencial medicinal, né? Então, a primeira etapa é fazer esses extratos e ver se eles atuam em células doentes, para depois, se eles atuarem, passar por outras etapas para poder fazer um remédio, né? Então, assim, é um lugar onde a gente tem conhecimentos diversos. Cada plantinha, ela vai ter relacionada a ela a data em que ela foi coletada, o lugar onde ela foi coletada, o tipo de vegetação que existia ali, as propriedades dela. Muitas vezes tem o registro do conhecimento tradicional associado, então se ela tem um uso por determinada etnia, tudo isso fica lá para a gente poder fazer estudos diversos. Você disse aí fazer estudos, né? E também citou a parte de remédio. Então, desse lugar saem vários estudos que vão beneficiar a gente no futuro. Sim, na verdade, o que o herbário faz é registrar. Olha, essa é a planta que a pessoa estudou a parte química. Então, você tem certeza que aquela é a planta que tem aquela substância, né? E isso permite que esse estudo seja reproduzido, que seja continuado, né? A gente é a base para eles. Entendi. E tem raridades aí? Sim, tem raridades. A gente tem coletas muito antigas que foram feitas, por exemplo, em centro da cidade, sabe? Que hoje não tem mais nada. A gente recebe materiais, né, que a gente tem materiais que são espécies raras, a gente tem vários materiais que são os materiais tipo. Muitas vezes quando a pessoa descreve pela primeira vez a espécie, aquele é o único material que tem para aquela espécie, né? Muitas vezes a gente não acha em outro lugar, aquela espécie só ocorre ali, e aí a gente tem esses registros, coisas muito antigas, é bem legal, assim. E eu queria entender a importância, né, desse trabalho todo para a sociedade, entender o que é um herbário, a importância dele. Eu acho que, principalmente, ele vai trazer todo o conhecimento relacionado à biodiversidade de plantas, né? Ele vai permitir que a gente registre esse conhecimento, né? E que a gente perceba as mudanças, né, que estão acontecendo ao longo do tempo com a biodiversidade. Então, assim, ele é um repositório, ele tem lá as plantas que vão trazer muitas informações associadas.
as curiosidades das plantas, principalmente tem a ver com a diversidade. Se a gente for visitar uma coleção, o que vai mais chamar a atenção, né, de todo mundo, vai ser o quão diverso é tudo aquilo que a gente está vendo. Então a gente tem cerca de 200 mil ecitatas, né, com muitas espécies que estão representadas ali, e a gente vai conseguir visualizar muitas formas, muitos tipos de flores, muitos tipos de frutos, e tem estudos de madeira também, que estão começando lá na Unicamp. Então a gente tem uma intenção de criar uma xiloteca, que é uma coleção de lâminas de madeira. É um lugar onde tem muito conhecimento associado. Não é só aquele lugar, entende? Não é só aquilo que a gente está vendo. Aquilo que a gente está vendo por si é muito bonito, é muito diverso, é curioso, mas fora isso tem um monte de estudos que estão sendo feitos a partir daquele conhecimento que está aí, né? E tudo isso hoje está fechado, porque vocês estão passando por um processo de mudança, é isso? Depois volta a ser aberto ao público, como é? Sim, e a intenção nossa é ampliar os eventos de extensão, né, à comunidade. Então, até então, a gente não tinha espaço para coleções mais visuais, assim, né? A gente tinha mais um espaço para pesquisa mesmo. Então, hoje a gente tem planos de criar coleções que são colocadas em exposição, criar mais eventos para trazer as crianças, permitir, né, então que eles visualizem como que isso é feito, porque acho que é mais comum a gente pensar em coleção de plantas como num jardim botânico, numa coleção de orquídeas, as plantas vivas, né? E ali elas estão mortas, mas é muito curioso que a gente pode ter plantas que têm sei lá, que foram... Aqui no Herbário que não tem exatamente nessa data, mas nós podemos achar plantas de 1700 e alguma coisa, 1800, que ainda estão conservadas, ainda permanecem e permitem que a gente analise esses materiais. Então, assim, o tempo de permanência dessas coleções é muito, muito grande se a gente tiver os cuidados que precisam, né? E elas são, geralmente elas atraem muita atenção, porque parece que não, que é uma plantinha seca, sem graça e tudo mais, mas assim, a gente consegue chamar atenção para algumas características que geralmente as pessoas não percebem, passam, né, sem prestar muita atenção, e isso vai, a gente acredita que vai acabar cativando e trazendo um olhar mais benevolente para as plantas, sabe? De tipo, nós precisamos dela. É uma forma de ajudar a preservação. Sim, a gente quer que as pessoas entendam que as plantas estão no nosso dia a dia, que tem um monte de coisa que a gente não presta atenção, mas que está ali, né? E que elas são necessárias, porque além daqueles usos que a gente faz delas, que muitas vezes a gente não percebe, né? Quer seja por usos medicinais, ou por fibras, ou por madeira, ou por resinas, né, e tudo mais, elas ainda têm uma diversidade gigante que vai permitir interações com outros animais, né, com insetos, principalmente, que a gente fala bastante, né, por causa de polinização, por causa de serviços ecossistêmicos diversos. E tem uma beleza muito grande, assim, se a gente voltar os nossos olhos com mais cuidado, com mais atenção, a gente vai perceber que isso nos faz bem. O Herbário da Universidade Estadual de Campinas é uma referência nos estudos e pesquisa para compreensão sobre a importância das plantas e preservação. No próximo bloco, você acompanha a curiosa aventura de um casal pelos 74 parques brasileiros. Também curiosidades sobre a palmeira jussara, junto ao depoimento da professora de Ciências Maria José Adami, da Secretaria de Educação de Campinas. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Mania de museu.
Vamos conversar. Aqui suas ideias são bem-vindas. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas. Um mundo de conhecimento para você. Educa Acontece. As notícias sobre educação. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas. Um mundo de conhecimento para você. Mania de museu. Letícia e Denis são apaixonados pela natureza. Gostam de caminhar em trilhas e nadar em cachoeiras. No dia 5 de junho de 2021, Dia Mundial do Meio Ambiente, iniciaram a expedição de conhecer 74 parques nacionais brasileiros. Vem comigo! Curiosidades. Letícia Alves é psicóloga e Denis Hyde é economista. Desde 2020 estão na jornada de visitar cada parque nacional que o Brasil preserva. A expedição tem nome, Entre Parques. O casal completa quase 3 anos de aventura. Letícia e Denis realizam a viagem com um trailer e ficam, em média, 15 dias em cada lugar. Começaram pelo Itatiaia, no Rio de Janeiro, e de lá para cá somam mais de 40 parques nacionais. A expedição é registrada pelo casal no site que aparece na tela. Nele, você baixa um livro gratuito com a descrição e fotografia dos lugares visitados. No site, você acessa a descrição dos biomas e pode realizar a busca de parques pelas características de rios, cavernas, brejos, montanhas ou pinturas rupestres. Produção? Fui! Jardim Botânico é similar a Parque Nacional. São áreas definidas e protegidas por lei para preservação. Locais para estudos, pesquisas científicas e lazer, como passeio para apreciar a natureza dentro de regras permitidas. A diferença é que no jardim as espécies são cultivadas. No parque, as espécies são nativas. Um dos parques que o casal Letícia e Denis visitaram foi o Parque Nacional da Serra da Bocaina, que fica entre os estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. Em São Paulo, abrange as cidades de Ubatuba, Cunha, São José do Barreiro e Areias. No Rio de Janeiro, as cidades de Paraty e Angra dos Reis. O Parque Nacional da Serra da Bocaina ocupa uma área de 104 mil hectares. A medida oficial de um campo de futebol equivale a um pouco mais de 1 hectare. Faça as contas. A área de preservação da Serra da Bocaina equivale a mais de 100 mil campos de futebol. Curiosidades. Você sabe de onde vem o palmito? Do final do caule de uma palmeira conhecida como Jussara. Seu nome científico é Euterpe edulis. Nome pomposo, mas está em extinção. Produção? Fui! A palmeira Jussara é uma das mais importantes para a biodiversidade brasileira, típica e principalmente da Mata Atlântica. É o alimento preferido de muitos animais, como a arara azul e o mico-leão dourado. Ela é vital para a fauna e a flora, além de ter grande importância econômica e cultural. Todas as partes da palmeira ou Jussara podem ser utilizadas. As folhas para ração animal, fabricação de peças de artesanato e de cadeiras. Flores para polinização, o caule para a construção de casas. Como remédio, a palmeira Jussara serve para dor de barriga, no combate a hemorragias e até veneno de cobras. Mas ela é mais conhecida pelo palmito, que é muito apreciado na culinária. Devido à exploração indiscriminada, a espécie está ameaçada de extinção. Há iniciativas para preservar a palmeira Jussara, como a produção sustentável e o manejo da espécie em áreas de preservação ambiental. Assista o depoimento da professora de Ciências, Maria José Adame, da Escola Municipal de Educação Fundamental Integral e Educação de Jovens e Adultos, professor Zeferino Vaz. Olá, sou Maria José,
sou professora de ciências da MF Zeferino Vaz, em Campinas. Trabalho com o ciclo 3, que são os 6º e 7º anos. Antes de ser professora, eu atuei por 20 anos no Instituto Agronômico de Campinas, como técnica de laboratório, técnica de apoio à pesquisa. Dentre tantas histórias que eu acompanhei lá, uma sempre me vem a lembrança, que foi o trabalho que uma pesquisadora realizava com a palmeira pupunha para substituir a palmeira jussara, que já na época corria um sério risco de extinção pela forma como ela era extraída das matas, principalmente aqui de São Paulo, Paraná. Então, para que viesse um palmito com qualidade e que substituísse a jussara, ela desenvolveu um trabalho na estação, na época, em Ubatuba, do Instituto Agronômico, com a palmeira pupunha, que é o que a gente encontra hoje nos mercados. Infelizmente, ela sofreu um acidente de avião, ela morreu, um acidente na época muito noticiado. Mas o que a gente, embora ela tenha interrompido dessa forma o trabalho dela, ele se desdobrou. Isso mostra o quanto é importante a pesquisa ser conduzida por novos pesquisadores, né? Que tenha sequência a pesquisa com novos pesquisadores. E hoje a gente pode comer palmito à vontade, sem destruir a mata nativa, né, da Mata Atlântica, porque a doutora Marilena Bove, esse era o nome dela, se dedicou a trabalhar, a melhorar geneticamente uma palmeira para entrar no lugar da jussara, da palmeira jussara. Essa é uma história muito bonita, espero que vocês tenham gostado dela. O Mania de Museu presta sua homenagem a Marilene Leão Alves Bove. Ela foi pesquisadora do Instituto Agronômico de Campinas, local onde dedicou-se ao estudo de melhoria genética do palmito. Pioneira no Brasil no estudo sobre o cultivo da pupunha e exploração racional do açaí e do palmito jussara. Que todos se conscientizem sobre a importância da pesquisa científica brasileira para a preservação da biodiversidade e proteção palmeira jussara. O Mania de Museu fica por aqui. Se você tem uma coleção de moedas, selo, papel de carta, brinquedos ou um objeto que poderia estar no museu, tire uma foto e envie para o programa. Aponte o celular para o QR Code que aparece na tela. Sua foto ficará no site da Educa TV Campinas, na galeria Mania de Museu. Quero ver sua foto lá. Siga a Educa TV nas redes sociais. Tchau, tchau. Educa TV apresentou Mania de Museu. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.